O sábado seguinte, Jesus devotou aos seus apóstolos, fazendo de novo a jornada às terras altas onde ele os tinha ordenado. E lá, depois de uma longa e maravilhosamente tocante mensagem pessoal de encorajamento, ele iniciou o ato solene da consagração dos 12. Nesse sábado à tarde, Jesus reuniu os apóstolos em torno de si na montanha e os colocou nas mãos do seu Pai do céu, em preparação para o dia em que fosse obrigado a abandoná-los no mundo. Nenhum novo ensinamento houve nessa ocasião, apenas o encontro e a comunhão. Jesus relembrou muitos aspectos do sermão da ordenação, dado naquele mesmo local, e então, chamando-os diante de si, um a um, ele encarregou-os com a missão de saírem para o mundo como representantes dele. A responsabilidade da consagração dada pelo mestre foi, aspas, ide ao mundo inteiro, pregar as boas novas do reino, liberai os prisioneiros espirituais, confortai os oprimidos e ministrai aos aflitos. De graça recebestes e de graça deveis dar. Fecha aspas. Jesus lhe aconselhou a não aceitarem dinheiro nem roupas suplementares, dizendo: o trabalhador vale o próprio salário. E finalmente acrescentou: observai que eu os envio como ovelhas em meio a lobos. Sede, portanto, sábios como serpentes e inofensivos como pombos. Mas tende cuidado, pois os vossos inimigos vos levarão perante os conselhos deles, e nas sinagogas eles vos criticarão e castigarão. Sereis levado perante os chefes e governantes, porque vós acreditais nesse evangelho. E o vosso depoimento mesmo será uma testemunha de mim para eles. E quando eles vos conduzirem ao julgamento, não vos inquieteis sobre o que ireis dizer, pois o Espírito do meu Pai reside em vós. Em uma hora dessas, ele virá falar por vosso intermédio. Algum de vós sereis levados à morte, e antes de estabelecerdes o reino na terra, vós sereis odiados por muita gente, por causa desse evangelho. Mas não temais, eu estarei convosco e o meu espírito irá antes de vós a todo mundo. E a presença do meu Pai residirá em vós, quando estiverdes indo aos judeus inicialmente e depois aos gentios. E quando desceram a montanha, eles foram de volta para o seu lar na casa de Zebedeu. Coragem desses apóstolos, né? Sabiam que iam ser mortos, perseguidos, tinham que ter muita coragem, né? Verdade. E Jesus já sabia que isso tudo ia acontecer. Quer dizer, ele conhecia tudo. Ele sabia de tudo, na verdade, se for ver, né? E como que eles, né? Que ele sabia que eles iam ser mortos por causa do que... E se nós recebêssemos isso, esse convite, assim, de Jesus, né? Como eles foram muito bem preparados para receber tudo isso. Muito bem preparados. Porque, né, Jesus já tinha conversado com eles há muito, né? Preparado eles para ser os apóstolos, porque ter esse convite, né? Vocês irão, vocês serão julgados, quer dizer, não era uma missão fácil, era uma missão, não era, e vão ser mortos, alguns vão ser mortos, né? Imagine. Acho que a maioria, né? A maioria deles foi morta, perseguida. Eu acho que eles entenderam bem o reino dos céus, né? Eles sabiam que eles estariam protegidos pelo Pai, que isso era passageiro. Eles entenderam de verdade para poder ter essa coragem, né? De continuar o trabalho. Sim. Levar adiante, né, o reino, meu Deus.
qualquer forma, é assim, logo no comecinho, né, me chama a atenção, assim, logo nos primeiros momentos da ordenação, ele já avisa, né, a toda essa a previsão, é como se ele soubesse tudo o que ia acontecer, isso me chama muita atenção, né, Jesus é incrível, ele já previa tudo antecipadamente, tudo que, né, a morte, o Espírito da verdade que ele ia depois colocar, né, no espírito de cada um de nós, então é incrível isso, né, então, e a coragem, né, me surpreende muito a coragem mesmo de todos os discípulos, né, porque é a confiança em Jesus, de tudo que ele já preparou muito bem, né, todos o discipulado. Então, me chama muita atenção, assim, como que ele já conhecia todo o ambiente futuro, né, de todos, e inclusive dele, dos discípulos. Deus sabe do final pelo começo, né? E Jesus era Deus, né? Então, quer dizer, ele já sabia de tudo, desenrolar, como ia acontecer. Por isso ele preveniu os apóstolos. Mas eu admiro a coragem deles de sustentar a palavra e ir embora, fazer o que foi pedido, o que foi ordenado. Verdade, Maria. O Aélio levantou a mão. Isso. Eu queria passar, antes de passar a palavra para o Aélio, eu queria deixar uma pergunta. Eu concordo com o que foi trazido pela Maria e pela Egli. Eu acho que os apóstolos eram dos mais corajosos à época. Mas eu acredito que naquele momento, naquele ambiente ali, até porque eles estavam num ambiente, eles estavam abraçados por Jesus, aquela situação, envolvidos num ambiente de entrega, eu não acredito que naquele momento eles tivessem muita consciência do que estava por vir. Eu acredito que naquele momento ali até a coragem não tenha se feito tão presente, porque acredito que eles não tenham despertado para a responsabilidade que eles estavam assumindo. Eu acredito que eles estivessem envolvidos nessa energia, nesse ambiente, e tivessem aceitado esse encargo meio que de forma automática. E eu queria deixar que o Hélio falasse, também queria colocar essa questão para ele, não sei se ele vê desse mesmo modo, eu queria a opinião dele, por favor, Hélio. Antes dele falar, só um minutinho, o Milton, mas eles poderiam não ter consciência no momento, mas eles mantiveram o trabalho deles. Eles não recuaram, hora nenhuma, eles foram até o final, até a morte, a maioria, né? Verdade. Muito bem colocado, Maria. Minha vez de falar? Por É favor. sua, Hélio. Boa noite a todos, bom vê-los. Boa noite, Aélio. É sempre bom olhar Boa esses noite. textos novamente, mas eu gostaria de convidá-los a se colocar naquele tempo, voltando 2000 anos para trás. Vale lembrar que a Palestina era uma suzerania dos romanos, ou seja, os romanos conquistaram aquela terra. Boa noite. Romano. Desculpe. Posso continuar? Por favor. Os romanos subjugaram aquele povo uns 150 anos antes do tempo de Jesus, e eles eram uma força militar que dominava politicamente aquela região. Então, mal comparando, é como se fosse hoje o Iraque, ou o Afeganistão não mais, mas o Iraque dominado pelos americanos. Então, aquele povo não tinha uma situação de tranquilidade como a gente vive hoje. E, olha, tranquilidade com aspas, né? Porque nós temos aqui o risco da esquerda, aquelas coisas todas, muita gente morre de medo, tal. Mas aquilo lá era real. Uma força militar dominando aquele povo. Então, nesse sentido... Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, sim. Tá bom. Então, nesse sentido,
a gente não pode imaginar que aquele grupo de apóstolos estavam numa situação de conforto, numa situação de tranquilidade, numa situação de segurança. Então, o alerta que Jesus fez a eles era um alerta muito procedente, ainda que ele não desse um destinatário ou identificasse claramente de onde poderia vir esse temor, o temor existia. Vale dizer que muitos imaginavam que o reino do céu seria um reino muito parecido com o reino temporal, o reino conhecido deles, com corte, enfim, com exército, e que essa conquista poderia trazer, sim, riscos, poderia trazer, sim, perigos, poderia trazer, sim, prisão, poderia trazer, enfim, não era tão simples. Vocês vão lá, o nosso reino, e falar já em reino já sugere para muita gente essa situação. Bom, então, eu só quero, em relação ao que disse Milton, dizer que eu não acredito que eles eram assim tão desprovidos de senso de risco, né, de oportunidade. Eu acho que o risco era real, mesmo no início da obra. Mas eu pedi a palavra, não foi para falar sobre isso. Eu pedi a palavra, eu postei o texto ali, no chat, e é sobre esse texto que eu quero falar alguma coisa. Jesus colocou muito claramente que eles estavam expostos como ovelhas. E ovelhas, quem teve algum relacionamento com ovelhas sabe que elas não são agressivas, elas são boazinhas, até na hora de serem mortas. As ovelhas, um exemplo perfeito de vítima que vai ser imolada. Então, vocês são ovelhas e vão estar diante de lobos. Ou seja, o que o lobo quer com a ovelha? Confraternizar? O que o lobo quer com a ovelha? Então, se preparem. Muitos de vocês serão mortos. Aqui, não sei se precisava ser um profeta como Jesus para descrever um cenário desse. Naquela época, veja que no início convidei vocês a voltarem 2000 anos. Enfim, não sei se precisava ser muito profeta para vislumbrar um cenário desse. Mas vamos lá. Alguém comentou no início, acho que foi a Lília, que olhar para trás para os apóstolos, de certo modo, traz a oportunidade de a gente vislumbrar os nossos dias. Ainda que a gente viva num continente, num país tranquilo, sabe que outras partes do mundo não é tão tranquilo. Tem guerras, tem cenários bastante complicados, gente que perde emprego, gente que perde aposentadoria, gente que perde família, patrimônio, referencial, enfim. A gente vê a situação aqui da Venezuela nos telejornais, mas, por muito trágico que seja a situação dos venezuelanos, é uma fração do sofrimento dos ucranianos, enfim, desse pessoal que vive em cenário de guerra. Porque a coisa complica muito, muito, muito. Mas, enfim, nós estamos falando dos apóstolos. Trazer para os nossos dias uma mensagem nova, como é ensinada por Jesus, é revolucionário. É revolucionário. É muito revolucionário. Nós estamos aqui para agradecer que vivemos situações de liberdade, de poder falar de culto religioso, poder falar dos ensinamentos do livro do Urânio. Parece que não tem perigo nenhum, a coisa é tão óbvia, tão boazinha, vai agradar todo mundo, sem se dar conta que isso pode ofender interesses poderosos. Interesses poderosos. E aí, Jesus pega aqueles coitados, eu vou falar coitado com aspas, tá? E diz assim: vão lá como ovelhas diante de lobos, correndo o risco de ser morte, fazer o quê? Levar minha mensagem. É isso que você vai fazer, levar minha mensagem. Mas, o que tem de tão perigoso na tua mensagem? Cada um pode responder. O que tem de tão perigoso nos ensinamentos do livro do Urânio? Bom, eu já me estendi demasiado. Obrigado. Obrigado, Hélio.
Eu acredito que aquilo que mais, o que encantava nos apóstolos era a figura de Jesus. Imagine, o próprio Deus, né? Se ele não preparou os apóstolos para alguma coisa, quem iria preparar? Né? Então, ele preparou, os apóstolos, eles confiavam plenamente em Jesus. Eles eram encantados por Jesus, seguiam Jesus em todos os cantos, né? Amavam Jesus ali. Nós lemos sobre os apóstolos anteriormente, o que mais eles amavam em Jesus, cada um amava então eles confiavam, apesar do que eles tinham falado, eles estavam firmes, né, de levar esse novo reino, apesar de não entenderem muito bem, assim, realmente aquilo que era, mas eles iam aprendendo com Jesus. E esse reino tinha que ir adiante. E de acordo com o livro, este era o melhor momento para que Jesus viesse e para que o reino fosse, essa mensagem dele fosse levada a todos, e ele confiou nesses 12 apóstolos. E ali ele orou pedindo, né? Orou pedindo que, interessante, que Deus estivesse com eles, que levasse adiante, né? Imagine, o pedido de um Deus para outro, um Deus para o outro, né? Que Jesus é Deus também, mas dentro da hierarquia ele pedia ao Pai universal que estivesse com os apóstolos, né? E também ali que ele confiava no ajustador do pensamento, que estava com os apóstolos. Ele estava ali, ele sabia. Então, o ajustador do pensamento é que deu toda essa coragem e esse compromisso dos apóstolos, né? Mas, a partir dessa ordenação, ainda Jesus ele vai ensinar muito, né, dos apóstolos através dos exemplos, através da prática, né? Os apóstolos também, e eles vinham até Jesus, expunham todos os problemas daquela comunidade, olha, acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mesmo a convivência entre eles, tudo isso foi um aprendizado que os apóstolos depois levarem adiante, né? Cada um a seu modo levou daí a palavra que Jesus tinha pedido a eles, do seu modo. Mais alguém tem algum comentário? Eu vejo assim, sabe, que eles tinham tanta fé em Jesus que eu acho que tudo que Jesus fosse pedir para eles não iam deixar de atender. Tudo bem, ninguém sabia qual deles é que ia morrer, como é que ia ser o apostolado deles, né? Mas eu sinto assim que eles sabiam quem era Jesus, sim, e sentiam assim a veracidade do ensinamento, das propostas dele, e eles realmente eram muito fiéis a ele. Então, pedisse o que pedisse, eles iam atender, mesmo sabendo de todos os riscos que iam ter que passar, né? E Jesus mostra bem que eles eram ovelhas, né? Mas que iam estar sempre cercados por lobos, né? Que eles tinham que ser como pombos no meio, mas não, que eles tinham que ser como serpentes, né? Embora eles fossem, vamos dizer, pombos, né? Mas que eles tinham que ser também previdentes, né? Tinham que tomar cuidado com tudo que iam pregar, falar e onde, né? Mas eu acredito que eles sentiam sem quem era Jesus e que eles eram realmente muito fiéis a tudo que ele fosse propor. Só isso. Obrigado, Angélica. Obrigada, Boa noite. Angélica.
Boa noite aos demais, boa noite, Isabela. Boa noite, Lé. Boa Boa noite, noite, Yara. desculpa. Boa noite, Roberto. Boa noite. Boa noite. Oi, Isabela, oi todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Aélio, noite, Roberto. você perguntou sobre o paralelo entre o livro de Urântia e aquilo que o mandato de publicação, né? Essa que você Sim, falou? e perguntei. É uma coisa que eu tenho curiosidade. E já tinha Aham. curiosidade a partir de Melquisedeque. Melquisedeque formou um grupo de missionários e mandou em missão, correndo os riscos parecidos. E depois Jesus fez o mesmo. Então, Sim. eu quero saber qual o paralelo que existe entre Melquisedeque e Jesus, que para mim estão alinhados, formaram um grupo de apóstolos e discípulos e missionários e saíram em missão mesmo, missionários de missão. Uma redundância, mas enfim. E o mandato de publicação, que muitos dizem que a mensagem é para 1000 anos, sugerindo que não é para a nossa geração se movimentar, que cada um tem que ficar consumindo essas preciosidades para si mesmo, e tão somente para si mesmo, e muitos levam isso tão a sério que nem para os seus mais próximos, filhos, irmãos, cunhados, cunhadas, vizinhos, nem para esses eles... Quando eu digo eles, eu me incluo nesse eles aí, né? Tá? Mas é uma coisa que a gente aprecia, que a gente gasta pelo menos 1 hora por semana ou 2, mas efetivamente nós não levamos essa mensagem para o nosso próximo, mais próximo. Nesse sentido. Então, a pergunta está colocada no chat, quem se habilita a responder. É uma provocação, não se intimide. Eu tenho a impressão que a gente leva, sim. O nosso testemunho de vida é o maior exemplo que a gente pode dar para o nosso meio ambiente, para a nossa família, vizinhos, amigos. A gente não precisa falar muito sobre o ensinamento. Se a gente tiver a oportunidade de alguém que realmente possa nos ouvir, quer nos ouvir, a gente tem que sentir, né? Mas eu acho que a gente faz esse apostolado, sim. Sim, eu não perco a oportunidade de passar sempre uma passagem do Evangelho, se eu tenho a oportunidade. E procuro sempre a oportunidade. Então, a gente, eu acho que o maior testemunho de um verdadeiro cristão é o seu comportamento, sua educação, sua ética, né? E passar o ensinamento, sim. Dá? Eu acho que dá, não sei. Posso estar errada também, não sei. Mas, para mim, eu acho que dá. É verdade. O mandado de publicação, ele pediu para criar grupos de estudo. Então, Sim. até agora, é o que nós estamos fazendo. Quem conhece o livro de Urântia, é difícil você não falar dele em algum momento. Sim. Ou você começa a passar as mensagens dele através de WhatsApp, através do Facebook, você quer passar aquelas mensagens porque você acha maravilhoso, né? Lógico que o comportamento muda, eu acredito que automaticamente vai mudando conforme a leitura. Assim como nosso comportamento sempre muda, mas com o livro de Urântia, ele, pelo menos para mim, ele me deu muita liberdade, sabe? Liberdade dessas de crenças que a gente traz, né? Com as religiões, assim, de coisas que tem que fazer, de rituais, etc. Então, eu me vi muito livre para viver o amor de Deus e para viver o amor de Deus, sabe? Simplesmente. E com essa vivência, as pessoas, elas, quando elas estão, para minha família, eu procuro, eles sabem que eu estudo livro, porque toda noite eu estou aqui, né? Então, automaticamente você se dedica a esse estudo, porque gosta. Então, de certa maneira, as pessoas já percebem que isso é uma coisa diferente.
mas a evolução ela é lenta, assim como foi lenta também, mas com o livro de Urântia, como a Hélio falou, não sei, a gente não tem tanta perseguição, se bem que tem pessoas, por exemplo, eu noto que entre os evangélicos há muita perseguição, assim, perseguição, tipo, nossa, você está acreditando nisso, e até, né, fica difícil a vida nesse sentido, uma hora você tem que escolher entre estar na comunidade e escolher outra comunidade, às vezes você está inserido naquilo, quando se descobre o livro, se descobre que é uma coisa diferente, e você não deixa também de viver o evangelho como? Você também vive o evangelho, não é diferente, só que você não precisa de todo aquele aparato de ritual, isso eu achei maravilhoso. Eu já achava meio estranho mesmo, toda aquela ritualização, né? Dogmas, né? Dogmas também, e tudo que o livro assim fala, né? Você se sente bem mais livre para amar a Deus. Isso que eu acho legal. E você vê que você não precisa de alguém que você toma consciência de que o Espírito de Deus está dentro de você, e que você também pode compreender, né? Mas, lógico, tem que estudar também, não... É que tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de alguém que venha e dê uma palestra e explique tudo. E com o livro de Urântia você vê que você pode andar com as suas próprias pernas, espiritualmente falando. Você não tem que esperar o outro vir te explicar, você pode ir atrás do conhecimento. Isso eu acho maravilhoso, né? Então, quem está preparado para estudar, ir atrás do conhecimento, ter uma mente aberta, de certa maneira, então essa pessoa vai achar. Ela vai achar. E a nossa função é mostrar quando a pessoa estiver pronta, quando a gente vê que tem pessoas que estão preparadas para receber um outro conhecimento, né? E tem pessoas que ainda não estão, deixa ela livre. Obrigado, Lilian. Eu vou voltar a compartilhar, então, a nossa tela aqui. Vocês estão vendo o texto? Sim. Sim. Ok. Precisamos de uma voz. Eu vou. Obrigado. A noite após a consagração. Naquela noite, enquanto ensinava na casa, pois havia começado a chover, Jesus falou demoradamente a eles, tentando mostrar aos 12 o que eles deviam ser, não o que deviam fazer. Eles conheciam uma religião que lhes impunha que só fizessem determinadas coisas como meio de alcançar a retidão, a salvação. E Jesus reiterava: no reino, vós deveis ser retos e justos para fazerdes o trabalho. Muitas vezes ele repetiu: sede, portanto, perfeitos, como o vosso próprio Pai no céu é perfeito. A todo o tempo estava o Mestre explicando aos seus apóstolos, desnorteados, que a salvação que ele viera trazer ao mundo seria obtida apenas pela crença, pela fé simples e sincera. Disse Jesus: João pregou um batismo de arrependimento, de pesar pelo modo antigo de viver. Vós ireis proclamar o batismo do companheirismo com Deus. Pregai o arrependimento àqueles que estão em necessidade desse ensinamento. Mas aqueles que buscam já a admissão sincera ao reino, abre as portas bem abertas e convidai-os a entrar na jubilosa comunhão dos filhos de Deus. Mas era uma tarefa difícil de persuadir esses pescadores galileus de que no reino ser reto por meio da fé deve vir antes do fazer com retidão na vida diária dos mortais da terra. Outro grande obstáculo para esse trabalho de instrução dos 12 foi a tendência deles de tomar os princípios altamente idealistas e espirituais da verdade
religiosa e colocá-los na forma de regras concretas de conduta pessoal. Jesus queria apresentar a eles o espírito magnificante, belo da atitude da alma, mas eles insistiam em traduzir esses ensinamentos em regras para o comportamento pessoal. Muitas vezes, quando se asseguravam de lembrar-se daquilo que o mestre dissera, era quase que certo. Gente, vou voltar aqui um pouquinho. Outro grande obstáculo para esse trabalho de instrução dos 12 foi a tendência deles de tomar os princípios altamente idealistas e espirituais da verdade religiosa e colocá-los na forma de regras concretas de conduta pessoal. Interessante isso, né, gente? Sim. É complexo isso. Jesus, vocês acham bom a gente falar um pouquinho aqui? Claro. Deixa o texto na tela? Sim. Que legal. Na verdade, eu acho que a grande lição desse texto já começa aqui no primeiro parágrafo, né, quando Jesus mostra que, ou pelo menos tenta mostrar, que eles deviam ser, né, e não que eles deveriam fazer. Me chamou a atenção isso também. Não é ter o conhecimento, é Sim. ser o conhecimento. Isso, viver esse conhecimento, Sim, né? não é só ter o conhecimento, mas vivenciar o ensinamento. Ser, né? Ser o ensinamento. E isso é muito interessante, porque, de certa forma, muitas pessoas dentro de uma igreja, quando estão, né, ali, uma vez um padre dizia isso, né, que era exatamente isso. Uma coisa é você compreender e ter a experiência viva, porque você está vivendo o seu processo de evolução, e outra coisa é você repetir as regras, ser um expert em dizer as regras, em repetir o conhecimento, né? Os conceitos, e não está vivendo nada disso. Então, eu dei uma parada, eu rebobinei aqui, porque eu acho que a gente tem que digerir isso mesmo, né? Se você, assim, conversa com um evangélico, ele conhece, assim, a Bíblia de fio a pavio, às vezes, né? Principalmente as passagens mais importantes. Mas, às vezes, você observando o comportamento, você fala, poxa, conhece tanto, né, o ensinamento, será que ele não pode corrigir esse aspecto dele, que às vezes, sei lá, às vezes é autoritário, né? Às vezes é dono da verdade, acha que ele que está certo porque ele conhece, mas ele não tem aquele respeito de perceber que o outro não está na mesma linha dele e que não é obrigado a aceitar aquilo que ele acredita. Ele tem que respeitar o outro dentro daquilo que ele acredita, né? Então, ele não está praticando o ensinamento, né? Que é o respeito, aceitar a individualidade do outro do jeito do que ele é e dentro daquilo que ele acredita, né? Então, às vezes, ele tem o conhecimento, mas ele ainda não é o conhecimento, né? E aqui eu levanto a bandeira, assim, do direito de se perder, de se achar, sabe? De contestar, de ficar viva com a experiência, né? Sim. É isso que eu assimilo como ser. A Hélio quer falar também. Vai lá, Hélio. Gente, é o seguinte, eu custei acreditar no que acabei de ouvir, porque, vamos lá,
cristianismo representa um terço os cristãos representam um terço da população mundial. Alguma coisa entre 2,5 a 3 bilhões de pessoas. Foi muito bem. Entre os cristãos, a maioria absoluta é de católicos. Absoluta é de católicos. Chega a quase 1,5 bilhão. Então, os outros, para completar o quadro de cristãos, são fragmentados de tal sorte que representam quase nada. Quase nada. Quer dizer, para eles fazerem esse volume, precisa juntar várias denominações para fazer esse número. E que não chega a ser igual dos católicos. Por que eu digo isso? Porque, efetivamente, quem é maioria manda. Quem é maioria prevalece. Quem é maioria domina. Então, citar essas denominações ditas evangélicas, ditas protestantes, etc., como sendo eles que dominam a cena, que querem imputar comportamentos, regras de conduta, para mim, soa esquisito, muito esquisito. Não é assim que funciona. Então, quem está no poder é que determina a regra de conduta para todo mundo. Vale lembrar, na nossa história, que houve mortes, houve perseguições, houve, enfim, uma série de coisas lideradas pela Igreja Católica para subverter, para acabar, para destruir, para encerrar qualquer pensamento discordante dos seus dogmas, da sua fé, das suas crenças. Então, olhando para trás, o que foi dito agora soa risível, para não falar estranho, porque a perseguição vinha do poder dominante, é normal. Pois muito bem, dito isso, eu volto para o texto, para o que foi ensinado. É tradição dizer, é costume dizer, é correto dizer que a prática vale mais do que a teoria, independente de ser um assunto religioso ou não. Então, conhecimento, para mim, é antessala, é o pré-requisito para uma tomada de decisão. Quanto mais conhecimento você tiver, mais recurso você vai ter para fazer boas escolhas. Então, conhecimento, na verdade, não é no meu entendimento, sempre, não é um fim, é um meio. Você tem conhecimento para quê? Para você determinar as suas escolhas. E vão dizer que praticar uma crença, ou praticar um dogma, ou praticar uma revelação, um ensinamento de qualidade, é precedido por conhecimento, evidentemente. Então, é fato que a gente gosta de receita de bolo. Tem gente que sai fazendo o bolo e acabou, põe os ingredientes ali para misturar e sai lá. Mas, mesmo assim, mesmo que não tenha uma receita formal, tem o conhecimento da receita. Tem o conhecimento da receita. Então, o que o pessoal faz? E não é diferente em outras religiões não cristãs. Criam regras de conduta como fosse um norte, fosse uma bússola, fosse um referencial. Mas aquilo é apenas um norte, é um mapa. As pessoas não precisam ficar no... Claro que existe pessoas que se pautam 100% naquela regra de conduta. Mas o mais normal de a gente pensar, e olhando para os lados, é o seguinte: as pessoas são rebeldes, são reacionárias, são anarquistas. As pessoas não gostam de conduta, mesmo na lei. Mesmo a lei dos homens, os presídios estão cheios. As pessoas não gostam dessa disciplina, não gostam desse rigor, não gostam desse... Não gosta. Então, vem dizer que não, eu gosto da liberdade, eu gosto de partir para cá. Mas é assim que é. As pessoas que cumprem regras são, na minha opinião, e conhecimento do direito, são minoria. E os que ficam ali é mais por medo do que por escolha. Eu já falei demasiado. Obrigado. Eu queria completar aqui uma coisa que, com relação ao texto, o que eu queria dizer também é que eu concordo com o Roberto, ele escreveu assim: ser vem primeiro, depois vem o fazer. O fazer é uma ação. O ser é a essência do sujeito que age. Primeiro devemos ser devotos, sinceros do nosso Pai.
Então vem uma vida de companheirismo com Deus e o fazer é consequência. Sim, e a questão é assim, que quando isso acontece com a gente, vem de dentro, né? Esse ser que existe em nós, que está aqui, que nos habita, que vem de dentro, ele encontra o conhecimento que ele adquire, que ele busca. Então, todos esses dois ângulos, né, da questão, eles são importantes. O conhecimento é, de fato, um facilitador para que a gente possa ter atitudes e tomar nossas decisões e escolhas. Nós também temos que pensar como que a gente está vivendo esse conhecimento, né? Como que a gente leva esse conhecimento para a vida. E, às vezes, a gente nem precisa pensar nesse conhecimento quando ele vai ficando integrado com o que a gente está compreendendo como ser. A gente simplesmente vai desabrochando, né? Vai aprendendo a dizer o verbo, a falar, aprendendo a falar. Tempos atrás, meu pai começou a me ouvir um pouco, falou, nossa, minha filha está aprendendo a falar, e eu achei tão interessante aquilo, né? Primeiro, porque eu não estava entendendo, eu não estava percebendo que eu estava aprendendo a falar. E segundo, porque eu fui reconhecida pelo meu pai, uma pessoa tão significativa para mim, e eu pensei, olha, parece que alguma coisa está se alinhando, né? Está se colocando assim como é, né? Eu acho que isso é um caminho de aprendizado para a retidão. Eu acho que retidão é um pouco demais, né? Assim, mas é um objetivo. Essa semana eu estava conversando aqui em casa, só compartilhando rapidinho com vocês, com o meu filho, e ele me cobrava e ele me exigia uma posição política na escolha de um candidato para a presidência. E, no primeiro momento, pelo fato de ser mãe, compreender o que estava levando ele a me falar daquela forma, eu tremi na base, né? Falei, nossa, essa responsabilidade aqui está muito grande, né? Tem um conhecimento que me informa que eu tenho direito e dever de me posicionar, de escolher, de assumir minhas preferências. E tem um grande sentimento que me deixa arrepiada até agora, que é assim, putz, sou mãe desse rapaz, eu sei da dor dele, eu sei o que é isso que ele quer de mim, o que eu vou fazer, que sinuca é essa, né? E quando eu me posicionei nessa integração de compreendê-lo como mãe, de apenas ser mãe dele, e me permitindo o direito de discordar dele, né? E é claro que eu tomei uma traulitada dele e, novamente, tremi nas bases. Então, eu penso que o livro de Urantia, ele me provoca nesse sentido, sabe? De assumir o meu despreparo, né, nesse lugar de solidez e de firmeza, mas, ao mesmo tempo, de construir isso, cambaia, e construir vivamente isso nas situações. Que eu acho que isto é apostolar, na minha maneira de compreender. Era isso que eu queria trazer. Isabela, obrigado, Yara. Eu queria completar a fala dos dois sobre o conhecimento. Também acho importante que a gente tenha o conhecimento, que realmente é a antessala, né? Para se entrar no nosso templo pessoal, mas não basta o conhecimento, porque estamos vendo as pessoas que sabem, leem o livro durante a Bíblia, 20 anos, 30 anos, sabem de cor e salteado, ponto a ponto, e na hora de viver, né, se perdem nesse conhecimento. E os fariseus também conheciam a palavra de Deus, mas eles estavam presos a algum complexo
alguma coisa que o impedia de enxergar. Porque Jesus estava na frente deles, e eles não viram, eles não ouviram, e eles não tocaram em Jesus. E eles tinham conhecimento, todo o conhecimento. E os que não tinham, tocaram em Jesus, ouviram Jesus, e descobriram Jesus, e descobriram o reino dentro de si. Então, eu penso de uma forma lógica e intelectual, eu posso ser refém desse conhecimento. Eu me achar isso e aquilo, e aí eu fico presa. Não adianta nada. Isso é relativo. Eu acho que isso é perigoso também. E viver esse conhecimento, eu acho, assim, na minha santa ignorância, aonde eu estou, só com Deus dentro de si, em conexão com Deus dentro de si. E ter cuidado para não cair no orgulho e na vaidade, porque a vaidade, o orgulho, ele deixa a nossa mente doente, e o nosso corpo também. Então, nós temos que ter muito cuidado com o conhecimento. Ele pode ser favorável, como ele pode ser desfavorável. Eu acho que eu já estou senhora de si, domino o conhecimento, sei o caminho, ensino o caminho e até imponho o caminho para o outro. Interfiro no sentimento e na escolha do outro. Deus não interfere na minha escolha, Ele me deu esse direito. Mas eu, com meu conhecimento, acho que eu tenho esse direito de interferir na escolha do outro. E não respeitar a cegueira do outro. E que no momento certo ele vai descobrir. No coração dele ele vai descobrir que Deus está dentro dele. Obrigada, é só isso. Obrigado, Isabela. Eu vou voltar a compartilhar, então, a tela aqui. Yara, você quer voltar a ler? Sim. Por favor. Jesus queria apresentar a eles o Espírito magnificante. Cadê? Peraí, mexeu aqui. Peraí. Se você quiser reiniciar esse parágrafo... Tá ok. Obrigado. Outro grande obstáculo para esse trabalho de instrução dos 12 foi a tendência deles de tomar os princípios altamente idealistas e espirituais da verdade religiosa e colocá-los na forma de regras concretas de conduta pessoal. Jesus queria apresentar a eles o espírito magnificante, belo, da atitude da alma, mas eles insistiam em traduzir esses ensinamentos em regras para o comportamento pessoal. Muitas vezes, quando se asseguravam de lembrar-se daquilo que o mestre dissera, era quase que certo que eles se esquecessem do que ele não tinha dito. Mas, vagarosamente, eles assimilavam os seus ensinamentos, mesmo porque Jesus era, de fato, tudo o que ele ensinava. O que eles não ganhavam da sua instrução verbal, eles adquiriam gradualmente vivendo com ele. Não estava visivelmente claro para os apóstolos que o seu mestre achava-se empenhado em viver uma vida de inspiração espiritual para todas as pessoas de todas as idades, em todos os mundos de um vasto universo. Não obstante o que Jesus dizia a eles de tempos em tempos, os apóstolos não captaram a ideia de que ele estava fazendo um trabalho neste mundo.
mas que serviria para todos os outros mundos da sua vasta criação. Jesus viveu a sua vida terrena em Urântia, não para estabelecer um exemplo pessoal de vida mortal para os homens e mulheres deste mundo, mas antes para criar um ideal espiritual elevado e inspirador para todos os seres mortais em todos os mundos. Nessa mesma tarde, Tomé perguntou a Jesus: Mestre, tu dizes que devemos transformar-nos como que em pequenas crianças, antes que possamos ganhar a entrada no reino do Pai. E tu ainda nos preveniste para não sermos enganados por falsos profetas e para não sermos culpados de jogarmos as nossas pérolas diante de porcos. Agora fiquei honestamente perplexo. Eu não consigo entender os teus ensinamentos. Jesus respondeu a Tomé: Por quanto tempo vou tolerar-vos? Vós sempre insistes em tomar literalmente tudo o que eu ensino. Quando eu vos pedi que vos tornasseis crianças pequenas, como preço para a entrada no reino, eu me referia não à facilidade de ser desenganado, não à mera tendência para acreditar, nem à rapidez para confiar em estranhos agradáveis. O que desejei que vós captasseis com a ilustração foi a relação pai-filho. Vós sois as crianças, e é no reino do vosso Pai que buscais entrar. E se presente está aquele afeto natural entre toda criança normal e o seu pai, que assegura um entendimento e uma relação de amor, ela para sempre exclui qualquer necessidade de barganhar pelo amor e pela misericórdia do Pai. E o evangelho que vós ireis pregar tem a ver com uma salvação que vem da realização pela fé dessa mesma relação eterna entre pai e filho. A grande parada. Você quer que eu dê uma parada aqui para vocês eventualmente trazerem algum comentário? Sim, acho legal, Milton. Tem muita coisa para ser falada. Uhum. Quer falar, Angélica? Olha, pena que eu não estou com o texto aqui, mas Quer que eu volte aqui, Angélica? é o que eu falei. Às vezes eles não alcançavam a parte de ensinamento, mas o testemunho de Jesus era o maior ensinamento para eles. Então, o comportamento dele, é o que eu falei há pouco, é o seu testemunho de vida fala mais alto do que o seu conhecimento. Claro que tem que ter conhecimento, mas esse conhecimento, muitas vezes, você não consegue transmitir, e então o seu comportamento é que vai avaliar para o outro naquilo que você acredita. A Isabela, por exemplo, ela disse há pouco que ela insiste em passar o conhecimento, mas nem sempre, naquele meio que você está, você consegue, porque a pessoa não acredita muito no seu conhecimento, porque ela está tão cristalizada no dela, que ela nem ouve o que você fala. Agora, o seu comportamento, ele fala muito mais alto. E aí tem uma passagem que fala que muitas vezes eles não alcançavam, mas Jesus era o ensinamento, ele era testemunho daquilo que ele pregava. Então, é isso. Uhum. Obrigado, Angélica. Boa noite. Levantou a mão. Boa noite. Boa noite. Eu vou abrir a palavra para o Hélio, Walter, à medida que você queira daí depois se manifestar. Eu gostaria de ouvir antes o Walter.
falo depois, quem sabe ele esgota a minha dúvida. Ou, Boa noite. Eu só queria falar que a Isabela é uma carpinteira do universo. Aquela música do Raul Seixas, né? O meu egoísmo é tão egoísta que o ágio do meu egoísmo é querer ajudar, mas não sei por que nasci para querer ajudar a querer consertar o que não pode ser. Que bonito isso. Fechado, Hélio. pois é, nós temos aqui um artista, um cantor, gostei dos versos, da poesia. Muito bem, Walter, gostei, parabéns. Mas vamos lá. Eu marquei aqui, eu copio todo o livro no Word, aí me permite, capítulo a capítulo, fazer marcação, fazer comentários, etc. Então, eu estou vendo aqui a minha tela, o Word. E eu transcrevi aqui no chat um dos textos que eu marquei, para destacar o seguinte. Podem dar uma olhada ali e acompanhar comigo. Jesus viveu a sua vida terrena e orante aí a palavra não. Destaque para a palavra não. Não para estabelecer um exemplo pessoal de vida mortal. Ou seja, por que estou destacando isso? Porque os comentários aqui que Jesus era lindo, era maravilhoso, aquilo, etc, etc. Mas aqui o texto diz, não leva em conta isso, não. Ele era lindo, ele era maravilhoso, era uma pessoa excepcional, ele era Deus na Terra, mas ele não veio aqui para ser modelo. Pelo menos está no texto, salvo se alguém entender diferente. Completando, não para estabelecer um exemplo pessoal de vida mortal, ou seja, não crie uma religião a partir de mim como modelo. Para os homens e mulheres deste mundo. Vale dizer que Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás, quase. Ou seja, ele não poderia servir de modelo por todo esse tempo. Então, ele queria mais do que isso. E aí ele completa no texto aqui. Mas antes do que eu ser um modelo, para criar um ideal espiritual elevado e inspirador para todos os seres mortais em todos os mundos, não apenas aí. Aqui tem, para mim, um ensinamento profundo, como diz a Yara. Tem um ensinamento profundo. Só esse pedacinho aqui já tem um ensinamento profundo. Não sou eu que vou revelar esse ensinamento, só chamar atenção. Uhum. Mais alguém quer trazer alguma colaboração para esse texto? Eu quero. Por favor. Esse que o irmãozinho Hélio trouxe. Jesus viveu a sua vida terrena em Urântia, não para estabelecer um exemplo pessoal de vida mortal para homens e mulheres deste mundo, mas antes para criar um ideal espiritual elevado e inspirador para todos os seres mortais em todos os mundos. Então, para criar um ideal espiritual elevado. Então, quer dizer, se ele fosse modelo, ele seria um padrão. E esse padrão, pelo que eu entendi, ele desvia o nosso foco para criar um ideal espiritual. Porque impede de eu me encontrar comigo mesmo. Até porque ele estava como um ser humano de carne, matéria. Então, eu projetaria o meu mundo interno para fora, para encontrá-lo e olhar aquele padrão. Então, para mim, ele disse, olhe para dentro, Isabel. É isso que eu estou entendendo, Jesus. Olhe para dentro e veja o ser divino que você é e o Deus vivo que está dentro de você. E crie essa relação espiritual. Eu acho que o foco dele era isso, a consciência e esse contato entre a consciência e o nosso ser divino e o Espírito de Deus que está dentro de nós, que é o ajustador. Obrigada. Obrigado, Isabela.
Abençoei. Eu vou voltar a compartilhar aqui, então, a tela. E vou convidar mais algum voluntário que queira nos ajudar na leitura. Bom, eu vou ler, então. Tudo bem? Se quiser, eu posso ler, vai. Por favor, por Quer que eu favor. leia? Tá bom. Por favor, É Angela. só aumentar um pouquinho as letras. Pronto. Ok, só um pouquinho. Aqui. Não. Estava bom. Estava bom. A grande característica do ensinamento de Jesus era que a moralidade da sua filosofia originava-se na relação pessoal do indivíduo com Deus. Esse mesmo relacionamento entre a criança e o pai. Jesus colocou ênfase no indivíduo e não na raça nem na nação. Enquanto jantavam, Jesus teve a conversa com Mateus, na qual ele explicou que a moralidade de qualquer ato é determinada pelo motivo do indivíduo. A moralidade de Jesus era sempre positiva. A regra de ouro, estabelecida por Jesus, demanda contato social ativo. Ativo, a regra negativa mais antiga, poderia ser obedecida em isolamento. Jesus retirou a moralidade de todas as regras e cerimônias e elevou-a aos níveis grandiosos do pensamento espiritual e do viver realmente da retidão. Essa nova religião de Jesus não estava isenta de aplicações práticas, mas tudo o que puder ser encontrado no seu ensinamento, que tiver algum valor prático, seja político, seja social ou econômico, será um decorrente natural dessa experiência. Agora foi muito para cima, peraí. Então, tá bom. Dessa experiência, será uma decorrência natural dessa experiência interior da alma, que manifesta os frutos do espírito na ministração diária, espontânea da experiência religiosa pessoal genuína. Só um minuto. Depois que Jesus e Mateus haviam acabado de conversar, Simão Zelote perguntou: mas, mestre, todos os homens são filhos de Deus? E Jesus respondeu: sim, Simão, todos os homens são filhos de Deus. E essa é a boa nova que vós ireis proclamar. Os apóstolos, todavia, não podiam captar tal doutrina. Era uma anunciação nova, estranha e surpreendente. E era por causa desse desejo de imprimir neles essa verdade que Jesus ensinou seus seguidores a tratar todos os homens como seus irmãos. Em resposta a uma pergunta feita por André, não, você diminuiu a letra agora, muito pequenininha. Dá para aumentar a letrinha? Tá bom. Eu recomendo a gente estudar até aí, porque até aí tem muita coisa para a gente conversar aqui. Depois a gente continua ali. Dá uma paradinha? Tá bom. Por favor. Boa. Eu postei no chat o texto que me chamou a atenção. Não sei se vocês estão olhando aí. Eu estou olhando aqui o meu Word. Veja, a primeira frase, Jesus colocou ênfase no indivíduo e não na raça e nem na nação. Pois então, é comum a gente aprender que Jesus veio para os judeus. E aí, se você não é judeu,
você está fora da... E a verdade é que Jesus veio para o indivíduo, não veio para uma raça. Esse texto me parece relevante colocar para quem acredita que a placa da minha igreja é melhor que a placa da sua, que a minha raça prevalece sobre a sua raça, e coisas do gênero. Estou extrapolando aqui conceito. E depois, na sequência, importante, colocou a regra de ouro e aí colocou na sequência a regra que não é de ouro. Eu acho muito relevante também. Qual é a regra de ouro? A regra de ouro é restabelecida por Jesus, demanda contato social ativo. Então, a gente vê algumas ordens religiosas, não apenas dentro do cristianismo, que se retira, aquelas pessoas que vão para a montanha e vão então, viver aquela vida reclusa. Tem um nome para isso que até fugiu agora a palavra. Mas, enfim. Monge. Monge, sim, mas tem uma palavra específica para isso. Monástica. Também tem uma palavra específica. Até o final eu lembro. É uma pessoa que tem uma vida reclusa. Ermitão? Perdão? Ermitão. Isso, ermitão. São os ermitões. Então, foge do convívio social, foge do relacionamento com as pessoas, e vai buscar iluminação, buscar o autoconhecimento de si próprio. E que legal, bacana, mas não é isso que está escrito no texto. Quem quer ser ermitão, esqueça. Tem que ter uma vida social. Estar em comunidade, estar na convivência, segundo o texto. E aí diz o seguinte, o contrário disso. Deixa eu ver, a regra de ouro é isso e tal. A regra negativa, que seria a regra de... O contrário do ouro, eu nem sei o que é, mas, enfim, é uma regra negativa. É o isolamento. Pronto, que é justamente o contrário. Tá, então, essas ordens monásticas, tem aí, inclusive na Igreja Católica, tem aquelas irmãzinhas que se fecham, enfim, não tem contato com comunidade com ninguém. Que legal. Está fazendo tudo errado. Não vou seguir. Eu só queria destacar. Excelente contribuição. Hoje o irmãozinho Hélio está ligado, né? Está cheio das contribuições e eu estou amarelando. Ele tá ligado e eu estou amarelando. Né, Yara? E o Walter está em silêncio. Eu não estou entendendo esse silêncio do Walter, mas tudo bem. Então, assim, falando sobre o comentário da Lilian, que eu achei muito, muito belo, Lília, e eu gostaria de acrescentar, porque ele trouxe isso para mim, e eu gostaria de compartilhar. Como Jesus, ele focava o indivíduo, e a nossa responsabilidade em buscar esse caminho dentro de nós, em descobrir, né, ou redescobrir esse Deus que nós somos e o que ele está dentro de nós. Então, assim, tem os frutos do Espírito, né, que ele fala. Então, uma pista para eu saber se eu estou mesmo andando no caminho, ou se eu estou no meio do caminho, ou eu estou na trilha certa, seria olhando para esses frutos, não é? Se eu estou vivendo e eu estou produzindo aqueles frutos do Espírito. Mas, assim, eu sinto, assim, que quando a gente está neste caminho, a gente sente amor pela gente, a gente se sente boa-aventurança, a gente se sente feliz. Eu me acho feliz. Tem dia que eu estou tão feliz, que eu perturbo meus colegas de trabalho, e você se sente seguro, né? Você se sente seguro, você sabe que aquilo que você está fazendo é correto, porque vem aquela coisa de dentro de você, e você ama as pessoas. Do nada você ama as pessoas, e vem assim no seu coração aquela sensação de amor, mas você não pode abraçar, você não pode beijar, porque o social ativo não permite, porque tem aí uma regra de ouro, não é, irmãozinho? Então, e esse sentir
e esse pensar também. O pensamento, ele deixa de ser aquele pensamento resmungão, deprimente, sofredor, quando você está com essa sensação de amor, de plenitude, de leveza, de alegria, de entusiasmo. Então, o pensamento muda. Mas essa relação, o tempo inteiro, tem que ser conquistada. Assim, essa é que eu percebi. E assim, em cima da fala aí da Lília. Obrigada. Eu tô junto aqui com o que veio da fala de cada um de nós aqui, e tô assim, esse amor que a Isabela se refere, para mim, é exatamente isso, e trazendo a relação de criança com pai, né? De filho com pai, essa relação com o ajustador dentro da gente, essa relação com Deus, que é uma experiência única, pessoal e viva dentro de nós, ela começa a trazer uma fé viva, crescente e forte em si, quer dizer, em mim e em cada pessoa que experimenta essa fé, né? Como uma criança que, por ser pura e se sentir amada e filha, ela tem uma fé em si, uma fé viva, firme, né? E isso é amor. A gente poderia dizer que é uma autoestima também, que é essa coisa dessa clareza do que é, porque está sendo vivido, está sendo conhecido, está sendo sentida a experiência com o Pai, né? Então, essa confiança, esse amor alegre, feliz, tende aí para um contato ativo social. Ele é social no sentido de uma sociabilização, né? Assim, que é uma tendência de sermos relacionais, interativos, saudáveis uns com os outros e vivermos em comunidade, em grupo, em bandos. Então, isso vem, a meu ver, aos pouquinhos. Eu tenho falado disso para as pessoas dessa forma, que eu não sei falar de outro jeito. Eu tenho falado isso, gente, tem um amor crescendo em mim, que está me incluindo pela primeira vez, sabe? Então, esse amor que está me incluindo pela primeira vez, porque eu estou sentindo isso, é essa fé que vai ficando, né? E aí, quando isso começa a ficar mais forte, é como a Isabela falou, eu quero influenciar, eu quero dizer, o outro está fechado, você vê que está fechado, você insiste um pouquinho mais, depois você retrocede, né? Que nem o mar vem, traz, transborda, e não deu, ou então deu, chegou onde foi o possível, aí ele volta, né? Então, a gente vem, traz, e a gente volta para sentir, é isso mesmo, né? Não é no isolamento no sentido de uma coisa que se fecha e que é rígido, mas no sentido da introspecção, né? Deixa eu ver como é que é isso que eu estou... É isso mesmo que eu estou sentindo, né? No sentido assim da clareza do que é, do que eu quero expressar. Eu quero expressar com fé viva o que eu sou. E esse eu sou, ele é construído até a morte aqui, né? Walter, fala, Walter. Eu não, deixa a Lília falar. Quer Fala falar aí. antes, Walter? A gente tem muita dificuldade, né, de demonstrar carinho, principalmente um homem, fazer um elogio para outro homem. E outro dia eu passei por uma situação que me deixou constrangido, porque eu não tenho essa dificuldade, né, de fazer um elogio para um amigo. E eu costumo passar sexta-feira à tarde numa oficina de um amigo, passo na padaria, compro uns pão de queijo, vou lá tomar café com ele. Aí está sempre esse nosso amigo lá, o Cláudio, e ele era obeso, ele fez redução de estômago, muito tempo que eu não via. Cheguei lá, encontrei com a caminhonete dele na porta, né? Ó, o Cláudio está aqui. Aí cheguei, dei um abraço, falei com ele, nossa, Cláudio,
você mudou demais, você está muito bonito. Aí o funcionário da oficina me cutucou, falou assim, aqui, lá nos fundos tem uma cama de casal. Aí eu fiquei assim, sem entender nada. Porque as pessoas ficam chocadas, né? Então, essa semana também eu passei por uma situação mais agradável, né? Eu estava indo para a padaria, aí no meio do caminho uma amiga parou o carro, ela com a mãe, ela parou o carro para me abraçar. Ela me deu um abraço tão apertado que eu perguntei assim, nossa, mas você parou aqui só para me abraçar? Falei assim, foi. Você não falou que quando passasse a pandemia, eu era uma das 10 pessoas que você queria abraçar? Pois é, parei para te abraçar. Legal, Walter. As pessoas sentiram a tua energia. Às vezes demais, quem sabe, de brincadeira, né? Imagino. Muito legal. Eu queria falar para o Aélio, mas ele foi embora. Ele estava algumas dúvidas, né? Sobre filhos de Deus, mas eu ia falar para ele que Jesus fala, porque a quarta revelação, ela tem uma maneira, a maneira que Jesus viu para passar para os discípulos, por exemplo, a questão de filhos de Deus. E eles receberam, mais adiante, quem sabe ele vai explicar mais um pouco essa questão de filhos de Deus, mas o livro nos conta, a quinta revelação, no caso do livro de Urântia, ele nos conta que essa filiação de filhos de Deus é pela fé, né? Num primeiro momento, nós somos filhos de Deus pela fé. E vai ser realmente concretizada quando nós fizermos a nossa fusão com o ajustador do pensamento, né? Nós realmente realmente estaremos incluídos na lista de filhos de Deus. Por quê? Porque nós podemos simplesmente decidir não seguir o caminho, né? Nós só seremos reais a hora que nós decidirmos fazer a vontade de Deus realmente, sinceramente, e querer seguir o caminho da ascensão. Isso vai se dar quando nós fizermos a fusão com o ajustador, e não tem mais volta. Até lá estaremos decidindo, e é impressionante isso, porque a gente acha que já decidiu, né? Imagine, não vai voltar. Mas se nós já tivermos sinceramente decidido, nós não estaríamos mais aqui, nós estaríamos fusionados. Então, nós temos que aprender muita coisa ainda, né? Mas era só para essa questão de filhos de Deus, tá? Então, o livro de Urântia, ele, como é uma quinta revelação, Jesus também não falou muitas coisas para os apóstolos, ele falou aquilo que eles teriam que aprender, poderiam aprender naquele momento. Agora nós sabemos dos universos, sabemos, né? E ele deve ter falado muito mais coisas em particular que não estão no livro, porque não cabe tudo também, né? Então, o livro diz também que Jesus falou muitas coisas para os discípulos em particular. Mesmo agora, nesse texto, ele diz que o discurso dele foi longo, eles tiveram uma conversa longa. Mas o que foi colocado foi esses parágrafos que nós estamos lendo. Então, é isso. Lília, a sua fala me dá uma sensação de ilusão, né? Eu acho que estou salva, eu tenho conhecimento, e na realidade não é bem isso, né? Eu não sei nem onde é que parou o metrô, como é que está, onde é que eu estou, o que eu faço, quer dizer, não tenho noção nós estamos de nada. a caminho, né? Oi? Nós estamos a caminho dessa decisão real. Nós estamos caminhando ali. Por que a gente não fez essa decisão final
Acho que a gente só vai saber isso depois, quando nós estivermos nas Então, Volontas. não, mas eu já falei para ele que eu decido, mesmo que eu mude depois, não vale. Vale nesse dia que eu falei já para ele que eu não quero, eu quero ficar com ele. E que mesmo que eu mude de ideia, não vai valer. Mas quer dizer, mas isso é uma ilusão, né, Lília? Isso é uma ilusão. Eu não sei onde é que eu estou. Não tenho nenhuma ideia. Ainda a gente não está preparado, não estamos preparados. Mas a gente é potencial, como diz ali. A gente e assim, eu acho que nós somos filhos de Deus na medida em que fomos criados por Deus. Nós somos criados por Deus, né? Nós fomos. Né? Então pode-se dizer que nós somos criaturas de Deus. Por enquanto, mas somos filhos. Jesus falou. Peraí, Lília, eu não sou um fragmento de Deus? Peraí, eu não sou um fragmento de Deus? Não, nós somos ainda, nós somos um fragmento de Deus habita em nós. É bem complexo. Peraí, Lília, a personalidade somos nós. Isso. Que é um fragmento de Deus. Não é um fragmento de Deus, a personalidade, ela é uma energia, eu vejo uma energia, né, que potencializa a nossa vida. Ela vai, vamos dizer assim, harmonizar e dar condições para que a nossa mente tenha um relacionamento, reconheça o ajustador do pensamento em nós. E a mente, ela vai dar da adoração e da sabedoria, então nós vamos reconhecer esse ajustador através desse relacionamento. E quem faz isso é a personalidade. Por exemplo, o animal, ele tem mente, mas ele não tem personalidade. Né? Lília, eu entendo assim. Eu entendi até hoje assim, que a personalidade é um fragmento de Deus, é uma energia, tudo no universo é uma energia, e o universo, para mim, é uma mente, eletroquimicamente interligada. Então, essa personalidade é uma energia, é o meu próprio ser, que ele veio baixando a dimensão e ele entrou na matéria, ele esqueceu tudo que tinha, e a partir daqui ele vai experienciar coisas, ele vai criar a sua consciência, como o Supremo está criando a consciência de Deus, e a partir daí que ele vai surgir, essa semente vai brotar e vai nascer um ser celestial, porque até então eu era o próprio Deus. O livro diz que ela vem de Deus, mas não que o próprio Deus é o ajustador. Né? Essa personalidade sou eu, Lilian. Então, vamos dizer assim, quando Deus pensou em mim, ele pensou nessa personalidade. É um dom que Deus dá a cada um, a energia que quer que seja, né? Que faz com que você seja você. Né? Então, mas Lili, é a mesma coisa. Se eu tirar um pedaço da sua célula e colocar num vidro, num determinado ambiente, e colocar outro pedaço no outro ambiente, mas é a mesma célula, eles vão nascer diferentes, com funções diferentes, mas é a mesma célula. O que mudou? O ambiente. É a mesma coisa. Você é um pedaço da célula de Deus, eu também sou, só que nós estamos em ambientes diferentes e nós estamos sendo estimulados, e eu codifico o mundo de uma forma, você de outra, meus próprios filhos codificam o mundo de uma forma diferente. Sim. E aí eu vou criando o indivisível, o indivíduo. E é isso, é a própria célula de Deus germinando um outro ser, que é um ser celestial, que ele vai se fusionar, essa célula vai se fusionar com a energia de Deus, que é o ajustador. É isso que eu entendo, sabe? Que até onde eu dei conta de entender foi isso.
sim. Desculpe aí o questionamento. Não, pode entender. Não, aí eu sim. estou tomando o tempo do texto. Não imagine, cada um entende do seu modo, né? Obrigada. O Henrique tem uma apresentação muito bacana. Na verdade, lá em Florianópolis, ele voltou a conversar conosco a respeito de personalidade também. E ele tem uma apresentação assim que se desdobra em 3 etapas. E tem muitos slides, muitas imagens. E nessa apresentação acaba ficando um pouco mais claro para nós que, sim, a personalidade nossa, ela tem origem no Pai, ela provém do Pai, mas ela não é uma centelha. A centelha do Pai é o ajustador que nos habita. Quando você diz que, na verdade, uma célula que me componha, uma vez que ela é colocada num ambiente, no segundo ou no terceiro ambiente, e ela vai se desenvolver de forma diferente em razão do ambiente no qual ela foi implantada, essa célula, enquanto apenas uma célula, ela não vai ser o Milton, embora seja uma célula que em algum momento fez parte do Milton, porque, na verdade, o Milton é muito mais do que aquela célula. Apenas aquela energia material, aquela energia física não é o Milton. O Milton é muito mais do que aquilo. O Milton é aquela energia, é aquela célula, é aquela energia material, aquela energia física, mas o Milton também é mente. E o Milton também, em certa medida, uma vez que abençoado pela presença do ajustador, o Milton também é espírito. Mas o que vai controlar tudo isso e fazer com que essa união toda seja o Milton é essa dádiva, é essa outorga do Pai que nós chamamos então de personalidade. Sem essa personalidade para controlar tudo isso, para controlar essa pequena célula que um dia foi o Milton, para controlar essa pequena célula que se desenvolve e passa a possuir uma mente, para controlar esse corpo que um dia é ocupado pelo ajustador também, esse trabalho todo de unificação dessas energias todas, esse trabalho, ele é conduzido pela nossa personalidade. É isso que me torna único e indiviso, né? E é essa personalidade fazendo esse trabalho que um dia vai ter a capacidade, vai ter o potencial de vir a se unificar, sim, a se conjugar com essa fagulha que tem também origem no Pai. É uma pena, porque, na verdade, o nosso encontro aqui ele tem apenas 2 horas, mas eu até sugeriria a todos vocês que um dia o Henrique pudesse trazer essa apresentação para nós aqui. A impressão que eu tenho é que, ao final dela, assim, na minha mente, pelo menos, ficou muito mais claro, né? Afastou várias dúvidas que eu tinha a respeito de realmente o que é personalidade. Se bem que, quando a gente começa a falar em personalidade, é muito difícil você fazer afirmações a respeito do que seja personalidade. Os próprios reveladores, eles são muito enfáticos ao dizer, olha, nós não podemos afirmar muito a respeito do que seja personalidade, porque é um dom, é uma energia que provém do Pai. É uma energia que nos liga, né, que nos conecta o tempo todo com o Pai, né, a energia da personalidade. Então, é um segredo do Pai, e não é possível que nós muito saibamos dele. Mas o pouco que nós saibamos dele, que nós sabemos dele, nos permite afirmar então que ele é o responsável, né? Ele é o responsável pela Isabela ser o que é. Ele é o responsável pela Yara ser o que ela é, e é responsável pelo Milton ser o que é. Eu particularmente, e talvez aí seja em razão de eu conhecer o livro menos do que gostaria, eu até há muito pouco tempo eu acreditava que a personalidade, por exemplo, fosse alguns traços muito característicos da identidade. Por exemplo, já houve época em que quando eu morava no Sobrado, a minha esposa fez o resgate de uma cachorra e havia naquela ninhada 8 cachorrinhos. Ela trouxe todos lá para dentro de casa. Foi uma loucura. Ficaram lá umas semanas até que eles pudessem ser adotados.
E o curioso é que as minhas filhas passavam o dia babando em cima dos bichinhos ali, e depois, um certo momento, eu não me lembro, elas atribuíram o nome a cada um dos bichinhos, né? Tinha lá Branquinha, enfim, não vou me lembrar do nome agora. Mas depois de um certo tempo, depois de algumas semanas, no convívio com aqueles animaizinhos ali, você já sabia qual era a resposta que cada um deles teria para você. Você já sabia, à medida que você colocasse a comida, qual era o primeiro a avançar, né? Você sabia qual era o último que ia chegar para comer, porque ele ia ficar se enroscando, querendo mais atenção de você. Você já sabia qual era o último a ir deitar, qual era o primeiro que ia avançar na mãe para mamar. Enfim, depois de algum tempo, você já passava a conhecer muito da identidade daqueles bichinhos, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande em entender, na verdade, quais são os traços da identidade. E é preciso que a gente lembre que identidade é diferente de personalidade. Os cães, os animais, os primatas têm uma identidade, né? Eu trazia para vocês há pouco o exemplo dos cachorrinhos. Então, vários daqueles traços da identidade daqueles cães, eu tenho dificuldade em entender, por exemplo, por exemplo, se o Milton não tivesse uma personalidade, o Milton seria apenas um animal superior, né? Que talvez não estivesse se comunicando e não estivesse interagindo com vocês aqui. Mas eu tenho dificuldade em entender, por exemplo, quais esses traços do Milton, de repente, que podem ser comuns a vocês, quais esses traços seriam ainda traços que refletiriam a identidade do Milton enquanto animal superior, e não enquanto Milton dotado de personalidade. Essa dúvida, para mim, ela é muito, muito presente ainda. Então, talvez eu leve toda uma existência para conseguir esclarecer essas dúvidas. Mas, se eu puder, eu acredito que eu esteja trazendo mais dúvida do que certeza a você, Isabela, mas o que eu tenho muito claro para mim é isso, né? O que nos permite ser únicos aos olhos do Pai e aos olhos de todos vocês, e nos permite interagir aqui, e permite que você seja o que você é, e que permita que nós, na verdade, muitas vezes nós já até saibamos que de você vai vir uma palavra positiva, da Yara vai vir uma palavra iluminada, da Egla vai vir uma palavra de sabedoria, tanto quanto da Angélica. Isso é a personalidade que Deus otorgou a cada uma de vocês. Eu falei demais já. Yara. Nós não estamos finalizados, né, gente? Nós falamos muito do que nos constitui. E eu estou aqui vendo a gente, e está me vindo assim, gente, olha aqui para a nossa galeria. Então, aqui tem cada um de nós com as nossas personalidades, né? Agora, olha a tela que está atrás do Milton. Sabe? Imagina que atrás de cada uma de nós e no contexto global de cada um de nós está aquele azul, né? Que tem várias divisõezinhas ali, como se fossem esses quadradinhos. Então, é assim que eu estou entendendo, sabe? Que estou criando uma representação na minha mente de que nós somos todos filhos de Deus. Cada pedacinho daquele ali não nos fragmenta como pedaços, mas como únicos. Então, aí vocês olhem aqui agora que cada quadradinho que se move, que tem o nosso rosto, é único. E que nós todos únicos, atrás de nós tem a tela azul, que é Deus inteiro. E que nós, enquanto personalidades, nós trazemos o inteiro em nós. A gente pode ir unificando, que eu acho que é isso que o livro de Urântia vem nos ensinando, né? Unificando a nossa personalidade e caminhando no sentido de fusionar, de unir com Deus. Mas olha lá, olha de novo a tela, imagina, né? Dentro
a tela como uma perspectiva dentro do nosso rosto e da nossa personalidade. Mais profundamente, a tela azul, inteira, mesmo tom. Deus. E nós vivos, únicos, lindos. Gente, eu já estou viajando. É isso. Milton, eu gostaria, assim, que você me mostrasse a diferença. Mais ou menos eu sei o que é, mas eu queria reforçar sobre identidade e personalidade, a diferença entre um e outro. Mais ou menos eu sei, mas eu gostaria que você esclarecesse um pouco, por favor. Olha, Angeli, para ser sincero com você, como ele disse, eu tenho muitas dúvidas. No mais, às vezes, eu tenho dúvidas, né? Porque, principalmente quando eu trago para mim o exemplo dos cachorrinhos lá, né? Às vezes, quando você olha para um cachorro e você sabe como ele vai reagir a partir do modo como você olha para ele, se ele vai querer brincar, se ele vai fugir, se ele vai ser carinhoso com você, e muitas vezes aquela resposta que eu espero dele, muitas vezes eu sou levado a acreditar, eu muitas vezes quis acreditar que aquilo fosse um traço da personalidade daquele cachorro, né? O cachorro carinhoso, o cachorro fofinho, ou o cachorro mais bravo, né? Então, eu por muitos anos quis acreditar que é a personalidade do bichinho, mas não é. Aquilo ali, na verdade, é identidade, né? Aquilo ali é a união, daquela mente que está trabalhando dentro daquela máquina cérebro dele, que tem todo esse histórico genético que o cachorrinho recebeu dos pais, e uma mente que, em certa medida, em certo grau, muito próximo da nossa, né? A única diferença substancial é que ela estaria ligada a 5 circuitos da mente, e nós estaríamos ligados a outros 2 superiores, que seriam da inteligência e o da adoração. Depois a Lili me corrija se eu estiver errado em relação aos seus circuitos. Adoração e sabedoria. Adoração, eu troquei inteligência por sabedoria. Então, nós estamos ligados a outros 2. Mas, para mim, muitas vezes, esse estado de espírito, essa energia que transborda na Yara para nós aqui, muitas vezes, eu quero acreditar que seja a identidade da Yara se manifestando, né? É o jeitinho da Yara, né? É o jeito gracioso, é o jeito alto astral, é o jeito cheio de energia dela. Então, eu muitas vezes não sei exatamente aonde termina a identidade Yara, enquanto toda elevada, e em que momento a gente passa a presenciar a personalidade da Yara, que está aí ajustando tudo isso, está ajustando essa energia da mente dela, está ajustando essa energia física da mente, que está a energia física do cérebro, enfim, como diz o livro do cérebro, né? A energia física que circula ali, essa energia mental que está trabalhando dentro daquela arena, cérebro da Yara, e em que medida essa energia física, Yara, mais energia mental, Yara, em que medida essas 2 energias estão sendo influenciadas também por essa fagulha do Pai que habita ela, em que medida a Yara está sendo influenciada por essa energia e está sendo levada a despertar para uma pessoa melhor a cada dia. Para ser bem sincero com você, Angélica, eu não sei aonde termina a identidade e aonde começa a personalidade, mas o que eu sei é que, na verdade,
esse traço distintivo de poder se relacionar conosco, esse traço distintivo de poder se fazer compreendida por nós, esse traço distintivo de poder controlar tudo isso, isso é reflexo de Yara enquanto personalidade. Agora, e o livro reforça muito isso, né? A personalidade Yara, ela vai ser distinguível para nós, mesmo daqui a bilhões de anos, quando nós viermos a tropeçar com ela em algum momento da nossa peregrinação, né? Então, a gente vai conseguir olhar para aquela energia, e talvez aquela energia ela seja muito mais etérea, né? Muito mais fina do que é hoje, porque a Yara vai ser outra, a Yara vai ser espírito, mas nós vamos conseguir olhar para aquela energia etérea, para aquele espírito da Yara, e a gente vai ver o jeitinho dela ali hoje, né? A mesma, né? A gente vai conseguir reconhecer esses traços, entre aspas. Agora, eu não consigo fazer um paralelo, por exemplo, à medida que nós não tivéssemos personalidade e fôssemos apenas animais superiores com identidade, eu fico imaginando se nós fôssemos uma tribo de primatas superiores, sem personalidade, mas com uma inteligência até certo ponto desenvolvida e uma identidade muito, muito, muito bem formada. Eu não sei se o Milton não seria o Milton que você... Eu não seria se o Milton não teria esses traços, né? Se a Hera não teria esses traços também. Então, exatamente onde começa o trabalho de um e termina o de outro, e Angélica, eu não consigo te responder, sinceramente falando. Essa dúvida eu tenho ela na minha cabeça ainda. Mas a personalidade, então, ela está superior à identidade? A personalidade? Sim, né? ela atua sobre a identidade. Ela já é mais completa, né? Ela traz a identidade, aí ela vai se evoluindo, né? Até formar uma personalidade. Então, a personalidade ela é mais completa, mais ampla, né? Aí mostra realmente quem a pessoa é, não é? Não é os traços que ela trouxe. Porque a identidade ela está limitada à energia mental. Só finalizar, daí me você lá. A identidade, até onde eu consigo perceber, ela está limitada a esse campo de atuação dentro da energia física, energia material. Sim, da genética, né? Do que ela Exatamente. traz, da bagagem que vem. Exato. E vai ser a nossa personalidade que vai atuar sobre, não apenas sobre essa, mas também sobre a nossa mente. Sim, sim. Né? E também fazer com que essas duas energias, mental e física, possam vir a ser influenciadas e possam vir a ser guiadas pela energia espiritual que também está compartilhando conosco aqui o fragmento de Deus que está com nós nessa jornada. O Walter tinha pedido para falar. Muito obrigada. Bom, eu penso que eu posso fazer uma analogia a respeito da identidade de gênero. Você se identifica, né, como homem ou como mulher. Não são dois sexos, dois gêneros. Então, essa é a minha identidade, assim como todo animal tem, né? Masculino e feminino. Mas eu tenho a minha sexualidade. Ela é única. Não existe ninguém que vai ter uma sexualidade igual a minha, as minhas preferências, as coisas que eu gosto, né? O tipo de pessoas que eu gosto de me relacionar, isso é único, porque se fosse isso, a minha identidade, né, é diferente da minha sexualidade, ou seja, a minha personalidade, essa é a minha vontade. Ela se diferencia dos outros. Os animais têm só a identidade de gênero, porque quando uma fêmea entra no cio, todos os machos são atraídos, eles não têm preferência, eles não escolhem. Eles querem perpetuar a espécie, então eles são movidos pelo instinto. E nós, como identidade, como personalidade, né, nós temos a nossa própria sexualidade. Né? Isso não é só no campo da sexualidade também. Né? Isso
em todos os campos, né? Nós podemos observar que tem sempre essa diferença. A partir do momento que eu tenho uma personalidade, eu posso fazer escolhas, né? Eu tenho livre-arbítrio. A minha personalidade, ela reconhece o outro, né? Reconhece Deus, reconhece o universo, reconhece, sabe, né? Reconhece que eu tenho uma origem, eu tenho um propósito, né? Eu tenho uma causa, eu vou para algum lugar, né? Eu tenho essa sensação que está ligado ao nosso conhecimento, que está ligado ao nosso desenvolvimento da personalidade. Obrigado, Walter. Obrigado. Na verdade, ficaram 2 parágrafozinhos, acho que vamos deixar para a próxima semana, são 10h04. Sim. Eu só queria, antes, o Milton, Pois não? lembrar que o irmão Aélio ele deixou uma pergunta interessante. Ele disse, Jesus disse para Tomé, que todos são filhos de Deus. E aí ele diz que o status, aí ele disse assim, muitos leitores acreditam que nós somos filhos de Deus potenciais, que o status de filhos de Deus será real apenas quando nos tornamos espírito. E aí ele pergunta, como conciliar o texto com o que acabamos de ler? Então ele diz, Jesus mentiu para os seus apóstolos e para nós todos? Então, eu acho que isso aqui a gente podia refletir no próximo encontro, né? Poderíamos voltar. Isso. Eu Até gostei porque da ele ideia. vai estar presente, aí ele explica isso aqui. Na verdade, na próxima semana o Henrique não vai estar aqui. Ele vai estar daqui a 15 dias. Uhum. Então vai ter aula, é isso? Vai ter encontro, só sem o Henrique e a Sussu novamente. Eu tentei explicar, eu tentei responder o Aélio. Como você respondeu, Lilian, por gentileza? Não, eu respondi que Jesus é a 4ª revelação, né? Então, ele nos trouxe a 4ª revelação, que tem algumas características. E quem sabe ele não tenha explicado ou não foi explicado ali no texto, assim, com detalhes, como é explicado agora na 5ª revelação, né? Sim, somos filhos de Deus, fomos criados por Ele, mas nós somos filhos de Deus pela fé. Ele vai dar mais umas dicas na sequência, quando ele ensina os apóstolos, né? Quando ele ensina. Nós somos filhos de Deus pela fé, nós vamos ser filhos de Deus realmente quando alcançarmos, alcançarmos a fusão com o ajustador, tá? Mas foi isso que eu expliquei anteriormente. Mas daí, depois, a gente pode falar mais sobre esse assunto, a aula que vem, cada um pode também pesquisar e tal, ou então conversar no WhatsApp, também podemos fazer isso. Perguntar para o Henrique no WhatsApp, ótimo. É porque Jesus disse, eu vou ler um pedaço do texto, mas, mestre, todos os homens são filhos de Deus? E Jesus respondeu, sim, Simão, Então, todos os homens são filhos de Deus. Lá. E então, essa é a boa nova que vos irei proclamar. E tem muito mais coisa que a gente pode falar com relação a isso, porque eles tinham uma posição, o povo judeu tinha uma posição com ela. E até a gente já comentou alguma coisa, mas daí a gente vai se alongar muito. E a gente pode, então, a gente pode conversar isso ou a aula que vem, ou no WhatsApp, né? Seria uma boa. É bom na aula, né? Porque a gente vai e volta. Eu acho que uma forma legal de a gente chegar assim, de a gente buscar encontrar uma resposta para nós mesmos a respeito dessa condição de filho de Deus, em que momento passaríamos a ser filhos de Deus, de fato, de direito e de verdade, enquanto renascidos do Espírito, porque a afirmação é essa, né? Nós somos potenciais filhos de Deus porque nós ainda não nos fusionamos
Então, seria um período, entre aspas, probatório por hora. Mas, claro, são situações muito diversas, mas à medida que nós nos coloquemos no lugar de pais e mães, e veja, é por isso que eu falei para você que o exemplo ele não é perfeitamente, mas permite uma rápida noção. A gente não consegue dividir, ou a gente não consegue valorar ou dimensionar amor a filho. O amor a filho, ele é cheio desde o seu início. Ele é potencial, ele é cheio, ele é vivo, ele existe desde o seu nascedouro, né? Desde que houve a notícia de que aquela criaturinha viria. Então, claro, é um exemplo que pode ser assim meio extremo, até porque nós, enquanto filhos de Deus, passamos por fases diferentes, né? Mas eu acredito que o amor do Pai a nós, do mesmo modo que o amor nosso aos nossos filhos, ele, desde o seu início, tenha sido potencial, tenha sido gigante, tenha sido grande, e ele não tem aumentado do início até o nosso destino lá no paraíso. Então, é dessa forma que eu vejo. Somos filhos de Deus, sim, independente do momento pelo qual nós estejamos passando.